Fala doutora, fala doutor! Seja bem-vindo ao curso de início rápido do Meu Advogado Online. Eu sou o Adi Barbosa e estarei com você durante essa jornada. Olha que legal! E na videoaula de hoje nós vamos conversar sobre nicho e subnicho. Talvez o advogado, a advogada esteja perguntando aí, mas por que eu tenho que escolher um nicho e um subnicho? Bom, existem algumas razões, eu vou compartilhar com você alguma delas. Primeiro, o teu potencial cliente, ele faz uma pesquisa específica por um serviço advocatício. Ele pode entrar lá no Google agora e pesquisar como se aposentar, danos morais no trabalho, pensão alimentícia. Então perceba, teu público ele é específico. E quando você escolhe um subnicho para você atuar, fica mais fácil, né? Você tem a maior produtividade. Olha, eu vou começar a entender sobre esse cliente, qual o problema, qual a solução, o que acontece na vida dele, quais conteúdos ele pede para mim quando ele entra em contato. Então eu tenho uma maior produtividade, eu começo a me focar em um público específico para atender uma necessidade dele. Isso é um grande diferencial do advogado no mercado. Imagine o seguinte, o advogado ele vai lá e faz um anúncio, uma campanha no Google usando lá a palavra-chave pensão alimentícia. Aí o cliente vai para o site dele e chega lá um site genérico. Chega lá o site genérico, o cliente liga e fala, ô doutor, eu estou querendo entender sobre pensão alimentícia. E ele fala, precisa marcar, agendar consulta aqui. Esse cliente não vai fechar negócio com ele, bem provável. Agora, se você atende um público específico, esse cliente vai lá e pesquisa pensão alimentícia, vai para o teu site, encontra artigos sobre pensão alimentícia, o que acontece? Ele vai falar, olha, esse advogado aqui é especialista nesse assunto, aqui está uma mina de ouro. Isso contribui também por mais uma vantagem, né? Porque você tem conteúdo para distribuir para ele, estão disponíveis lá e evita com que o cliente, esse potencial cliente, saia do teu site e vai fazer outras pesquisas. Porque mesmo que você tenha um conteúdo lá que explica só a fase inicial lá da jornada de compra, por exemplo, aprendizagem e descoberta, ele entrou agora na fase onde ele quer entender sobre a contratação. Se não tem informação lá, ele vai pesquisar novamente na internet. Então, quer dizer, essas são algumas vantagens de você começar por um subnicho. Uma outra vantagem é o seguinte, vamos supor que a mídia ela vai fazer uma reportagem, a TV vai fazer uma reportagem sobre direito do trabalho. Houve uma alteração na lei e eles vão fazer uma reportagem. Eles precisam entrevistar um advogado. Aí a equipe da TV vai lá pesquisar lá no Google e aí lista lá os sites. Entra no site advogado genérico. Então esse eles põem um X desse tamanho assim em cima. Chega no site B, encontra lá um advogado de nicho. Olha, tudo sobre direito do trabalho. Quem eles vão contratar? Vão contratar o advogado que é especialista, que tem conteúdo. Então, quer dizer, além de você se apresentar para o teu potencial cliente que você é especialista em resolver aquele problema específico, você tem a possibilidade de começar a avançar e ser reconhecido como autoridade. E nós vamos falar disso em outros cursos aqui, né? Então, essas são algumas vantagens, né? E aqui nós temos uma definição sobre o que é nicho de mercado. Um nicho de mercado refere-se a um grupo de pessoas interessadas em uma área específica cujas necessidades não estão sendo atendidas totalmente. Nós já falamos sobre isso. Teu potencial cliente vai lá, pesquisa, vai para o site genérico, liga, advogado quer agendar consulta, não tem conteúdo para distribuir, então esse advogado não atende uma necessidade específica. Pesquisador vai lá, pesquisa lá por um assunto que você sabe resolver, encontra você lá no nosso blog, você tem conteúdo específico, ele faz contato com você, você fala, não, vou começar a distribuir conteúdos, então eu estou atendendo a necessidade específica. E melhor, estou aprendendo aqui dentro do curso a conduzir esse cliente em etapas até a contratação de serviço, de evitar de ele ter que ficar procurando as coisas, entender. Você é um advogado especialista, então você começa a entender e dar conteúdo para ele, tá certo? Olha que bacana, não é? Agora nós vamos ver aqui mercado, nicho e subnicho. O que é isso? Mercado jurídico é um mercado amplo, total, né? O advogado faz direito, pode fazer concurso, pode ser advogado, pode ser juiz, pode ser delegado, né? Então o mercado é muito grande, né? Nicho refere-se às áreas do direito. Então nicho, por exemplo, direito previdenciário, direito de família, direito penal, direito administrativo, direito de trânsito, direito imobiliário, outros. Essas áreas do direito nós chamamos de nicho. E o objetivo do nosso curso é ajudar o advogado a ser um especialista no nicho de mercado. Só que ele começa por onde? Ele começa por um subnicho,
que refere-se aos serviços de um nicho, subnichos do direito previdenciário. Então, direito previdenciário é um nicho. Quais são os subnichos do direito previdenciário? São os serviços. Então, ele tem lá aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-acidente, salário maternidade, salário família, pensão por morte, outras. Então, quando você for definir o seu nicho, você vai fazer uma pesquisa no Google Ads, lá no planejador de palavras-chave, para ver quais serviços do seu nicho, que é a sua área de direito, são os mais pesquisados. Ah, vou digitar lá aposentadoria. Olha, tem muita pesquisa. Auxílio-doença. Olha quantas pesquisas tem. Então, vou verificar, dentro dos serviços que eu sei fazer, quais são os serviços mais pesquisados, tá? Depois a gente vai falar mais sobre isso. Vamos avançar aqui. Nós temos aqui um exemplo que a pessoa começou a digitar lá no Google. O Google ele tem uma opção de autocomplete. Então ela começou a digitar lá aposentadoria. E aí o Google falou, olha, as pessoas estão procurando aposentadoria por idade, por tempo de serviço, por invalidez rural. Então perceba que dentro da área previdenciária, que é o nicho, nós temos o subnicho aposentadorias e temos micronicho ainda, ó, por idade, por tempo de serviço, especial, rural, são outros serviços dentro da área de aposentadoria, tá? Então é legal isso daí, né? Vamos falar um pouquinho mais aqui sobre essa ferramenta do Google e o que nós podemos aprender com ela, o que nós vamos se beneficiar. O pessoal foi lá e começou a digitar aqui pensão alimentícia e o Google listou aqui as 10 frases, as 10 palavras-chave relacionadas ao que você digitou, mais procuradas dentro desse termo. Então, ele listou a pensão alimentícia 2019, lei, idade, para a filha, para a esposa, prisão, cálculo. Então, qual que é a grande sacada aqui? É o seguinte, o Google já está falando para você aqui o que as pessoas estão pesquisando, por isso ele deu essa sugestão. Nós vamos ver depois lá no planejador de palavras-chave que a pensão alimentícia ela é pesquisada por 1.148 vezes. Como é que eu vou analisar tudo isso? Como é que eu vou escrever artigo com base em tudo isso? Então eu não preciso começar por lá, basta eu começar por aqui, ó. Então eu digito pensão alimentícia e dou Enter. Quando eu dou Enter, essas palavras que ele mostrou aqui, elas vão estar lá no rodapé do Google. Então você copia elas, põe lá no bloquinho de notas, vai na tua ficha de planejador de palavras-chave, coloca cada uma dessas palavras-chave e verifica a quantidade do termo de pesquisa. Por quê? Com base no que as pessoas estão pesquisando aqui no Google, eu já posso começar a criar artigos que vão ser relevantes para o termo de pesquisa e relevantes para o meu cliente. Não é legal isso? Muito legal, né? Outra sugestão é o seguinte, então você vai lá, o advogado digita lá danos morais, ele vai listar o que está procurando. Como se aposentar, o que está procurando. E assim por diante. Então, outra sacada aqui é o seguinte, você começou a digitar aqui pensão alimentícia 2019. Então eu clico aqui e ele vai listar. Então, o que eu vou observar agora? Tem anunciantes nessa palavra-chave? Apareceu os anunciantes. Então eu vou entrar no site do anunciante agora e ver, lembra que lá na primeira ficha, jornada de compra do consumidor, nós tínhamos lá um exercício que você ia lá e digitava um termo qualquer de pesquisa para ver lá os seus concorrentes? Só que agora você vai focar com foco no seu nicho e subnicho. Tá? Depois você vai definir aqui, aí você vai lá fazer a pesquisa, tá? Então você clica aqui para listar os concorrentes. Listou concorrentes, tem anunciantes? Tem. Clico na página do anunciante. Vamos verificar se essa página desse anunciante aqui, ele tem conteúdo. Não tem conteúdo? Quais estratégias ele está utilizando? Lembra que nós pesquisamos lá na primeira ficha lá, se ele está usando a estratégia on-offline, se ele tem e-mail, formulário, se ele tem conteúdo ou não? Então você vai começar a analisar a tua palavra-chave. Ele não tem conteúdo? Então bingo. Não se preocupa que esse potencial concorrente vai perder para você. Por que ele vai perder para você? Porque o Google ele é um sistema de pesquisa relevante. Então se a pessoa, o advogado, foi lá e pegou a palavra pensão alimentícia, porque ele pesquisou no planejador de palavra-chave e descobriu que essa palavra é muito pesquisada, só que o anúncio dele de repente não é relevante. E quando o Google leva esse potencial cliente lá para o site e descobre que também o conteúdo não é relevante, esse anúncio ele é desqualificado. Olha que interessante, olha o que eu estou falando para você. Nós fazemos um anúncio para o advogado assim, pensão alimentícia, palavra-chave, anúncio, título,
Saiba sobre pensão alimentícia, advogado especialista dá entrevista, descrição do anúncio. Saiba tudo sobre pensão alimentícia, perguntas e respostas. Aí o Google analisa o seguinte, a palavra-chave que ele usou é relevante com o anúncio? É. Aí seu potencial cliente clica no anúncio. Ele vai lá para o artigo, chega lá, o Google analisa, o título do artigo ele tem a palavra pensão alimentícia? Tem. A descrição do artigo tem sobre informações sobre pensão alimentícia? Tem. Nós usamos a estratégia do vídeo, que aí demora mais tempo, a pessoa demora mais tempo. E aí o Google vai analisar. Quando ele clicou no anúncio, quanto tempo ele ficou nessa página? Outra coisa, essa página ela se adapta a dispositivos móveis? Funciona em celular, em tablet? Funciona. Então é relevante. Então o Google ele vai valorizar mais a tua campanha, o teu anúncio. Por quê? Porque ele mede um índice de qualidade, não é só lance. Ele vai analisar lance, qualidade do anúncio, qualidade da página de destino, tudo isso. Então o teu concorrente ele tenta pagar R$2 e você paga 50 centavos e está na frente dele. Por quê? Porque o Google ele trabalha para o cliente dele. Quem que é o cliente do Google? É o pesquisador. Fala, não é um anunciante? Não, para o Google, o anunciante se chama realmente anunciante. Então ele trabalha sempre para quem faz a pesquisa. Quem paga no Google é entendido como anunciante. Olha que legal, né? Outra coisa depois que eu vou analisar é o seguinte. Digitei pensão alimentícia, cliquei, analisei os concorrentes que fizeram links patrocinados. Agora vou analisar aquela listagem, os artigos que foram escritos. Então quer dizer, aquela palavra-chave levou aquele artigo a ganhar uma ótima posição lá no Google. Então deixa eu analisar esse artigo. O que ele escreveu? Como ele escreveu? Qual a finalidade? O que aquele artigo no final conduz o cliente a tomar alguma ação ou não? Então eu começo a analisar. Então eu começo a entender, né? Como o meu concorrente, aquele que está posicionado de forma orgânica, escreveu o artigo, para que eu possa escrever artigos estratégicos também para ir posicionando. Só que o meu artigo ele sempre tem uma finalidade e nós vamos estudar isso mais adiante, tá bom? Então essa é a primeira coisa que você vai fazer depois que você definir o teu nicho, fazer a pesquisa. E aí nós temos aqui também assim, ó, o que, para que, quem, como, quando, onde, quais, quanto e por quê. Eu posso utilizar essas frases aqui, ó. O que é pensão alimentícia? Estão pesquisando? Como é feito o processo de pensão alimentícia? Quanto custa? Então, é verificar se as pessoas também estão procurando fazer uma brincadeira aqui, tá? Então, analisar as sugestões é o primeiro passo para entender as dúvidas do seu subnicho de mercado. Então, vou lá, vou analisar isso daqui, tanto no meu concorrente, pesquisa orgânica, começar a dar uma analisada para que eu possa criar conteúdos, artigos, com base no que está aparecendo aqui, tá? Porque essa é a tendência agora, né? E por falar em tendência, vamos conhecer aqui um pouquinho sobre a ferramenta do Google Trends. Google Trends é uma ferramenta também de pesquisa, né? Muito utilizado na área jornalística. E aqui no exemplo, nós temos o azul, o vermelho e o amarelo. O azul é aqui, ó, pensão alimentícia. O vermelho, pensão alimentícia lei, e o amarelo, pensão alimentícia valor. Então eu coloquei esses 3 termos de pesquisa aqui e ele me mostrou o gráfico. Então ele já mostra que pensão alimentícia, que é o que está em azul, esse gráfico está disparado aqui em relação ao vermelho e o amarelo, que são outros termos. E aí o que eu fiz? Eu falei, bom, vou acessar o Google Planejador. Lá digitei os 3 termos, pensão alimentícia lei, pensão alimentícia valor e dei enter. Ele me mostrou o gráfico da tendência lá, que é o mesmo gráfico aqui. Inclusive eu gerei esse gráfico lá para comparar com o gráfico aqui, para ver se o Google não está enrolando a gente. E não está, né? Sem dúvida que não. Então o que eu quero destacar para você aqui? Que aqui, essa ferramenta Google Trends, ele faz uma análise de uma palavra-chave dentro de um período. E aqui nós estamos analisando um período de 12 meses no Brasil. Olha que interessante, não é? Então no gráfico aqui a gente tem a oportunidade de ver o que aconteceu com a palavra-chave pensão alimentícia durante um ano. Então eu vejo aqui, por exemplo, que aqui nós temos a julho, né? Então aqui eu tenho junho. Percebo que junho houve uma grande queda aqui, né? Ele de 100, ele caiu para 50. Aí eu fui lá no gráfico lá, gerado pelo planejador de palavras-chave, e olhei o mês de junho, esse que está mais destacado em azulzinho aqui, ó. Então, embora tenha caído, conforme mostra aqui no gráfico também,
Eu sei que o total de pesquisas feita por computadores, que é esse azul, ele bateu aqui 440.760, quase 500 mil de pesquisas. Aí você fala, quase 500 mil de pesquisa pela palavra-chave pensão alimentícia? Não. Mas por todas as pesquisas que envolvem a palavra-chave pensão alimentícia, tipo, o que é pensão alimentícia? Como é feito o processo? Advogado sobre pensão alimentícia? Tudo sobre pensão alimentícia? Então, de todos os termos pesquisados, incluindo a palavra pensão alimentícia, gerou quase 500 mil de pesquisas. E aí o que acontece? Chega aqui em dezembro, vamos tentar analisar aqui esse gráfico em dezembro. Chega em dezembro, o que aconteceu? O gráfico caiu novamente. Por que será que caiu o gráfico? Será que criaram alguma máquina eletromagnética que emite um sinal para a pessoa não pensar no assunto? Não sei. Mas perceba que em janeiro teve uma subida muito grande. Por que subiu? Nesse caso talvez seja simples, né? Subiu porque começa o ano, as pessoas querem rever o processo de pensão, ou quer um pedido de exoneração, ou a pessoa parou de trabalhar, quer rever o cálculo. Enfim, tem vários motivos. Um outro motivo muito gritante que pode acontecer é o seguinte: a mídia ela influencia muito nesse gráfico. Aliás, o Google Trends ele é utilizado muito por quem trabalha na área jornalística. Ele quer ver a tendência de um determinado assunto também, então ele vai lá e pesquisa. Por exemplo, ele digita lá, prisão do Lula. Aí vai olhando a tendência. Passou 6 meses daquela primeira matéria, ele vai publicar outra matéria, então ele olha nesse gráfico para ver se é um artigo relevante. No caso do jornalismo, né, principalmente impresso. Então, quer dizer, será que a gente vai escrever uma matéria que é de interesse do público ou não? Então ele olha aqui pelo gráfico, tá? No caso da TV, por exemplo, vamos supor, a TV ela vai lá e faz uma reportagem no início de janeiro. Nova lei sobre pensão alimentícia. Nesse mesmo momento, todo mundo pega o celular e já começa a pesquisar. Então mostra aqui, subiu no período de 6 a 12 de janeiro, subiu a procura pela palavra pensão alimentícia. E o curioso é o seguinte, no mês de janeiro muitos advogados ainda estão em recesso. Então o advogado que estava olhando esse gráfico, que fez uma campanha na internet, conduziu a pessoa para um artigo de nicho, uma entrevista de nicho, atraiu essa pessoa, tem conteúdo para distribuir, para criar um relacionamento com ela, arrebentou de fazer contrato aqui durante esse período. Não é legal isso? Uma outra coisa nessa ferramenta é o seguinte, o advogado ele precisa entender que dentro de um período de 1 ano, está lá no meu advogado online, aprendendo um curso, criando artigo e tal, dentro de um período de 1 ano, há uma tendência em subir e cair um determinado assunto que ele atende. Então, qual que é a ideia? Qual que é a estratégia? Bom, eu vou começar por um tal subnicho, preparar esse conteúdo de acordo com a necessidade do meu cliente, com a demanda, o que eles estão falando, o que eles querem, entender, preencher as fichas aqui e me preparar e começar a gerar negócio. Quando começou a cair, eu já tenho um outro subnicho que eu já iniciei. Então, um subnicho cai, eu estou atuando com outro. Não é legal isso? Então você sempre vai estar ganhando dinheiro pela internet, tá? Agora, para a gente encerrar então a videoaula de hoje, o que nós temos aí? A escolha do nicho e subnicho. Então você tem a ficha aí na sua apostila e você vai responder algumas perguntas para você definir então a escolha do seu subnicho, por qual serviço jurídico você vai começar. Então é válido lembrar que, por exemplo, dentro do meu nicho, eu tenho vários serviços. Então primeiro eu vou analisar quais serviços. Por exemplo, aposentadoria, lá no caso do direito previdenciário, estão procurando por aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-maternidade, pensão por morte. Então primeiro eu olho vários serviços. Depois eu vou descobrir qual serviço é mais pesquisado e a partir disso, então, eu vou começar a pesquisar, fazer aquela análise de subnicho, onde eu começo a digitar sobre aquele serviço e vejo como as pessoas estão pesquisando. E aí eu verifico na planilha, né, quais são as palavras-chave mais pesquisadas pelos seus potenciais clientes. Outra coisa é o seguinte, quanto custa a prestação desse serviço para mim e para meus clientes? Uma informação que inclusive eu vou precisar lá no Canvas, né? Então quando a gente fala assim, quanto custa para mim, eu preciso analisar o seguinte, eu tenho que pagar uma taxa pela prestação desse serviço? Eu tenho que ir até o fórum? Eu vou de carro, vou de Uber? Quanto tempo eu levo? Quanto é de combustível usado? Vou precisar de estacionamento lá?
Então eu preciso calcular quanto isso custa para mim. Depois quanto custa para o cliente com base lá na tabela de honorários. Nessa fase do projeto você não vai poder cobrar muito alto o teu serviço. Nós vamos ensinar como você vender o mesmo serviço que o seu concorrente com valor muito maior. Então quando você chegar no nível de autoridade, você vai descobrir como valorizar ainda mais o teu trabalho e as pessoas contratarem o seu serviço, mesmo sabendo que é quase 2 vezes mais do que o concorrente. Olha que legal, né? Então, outra coisa, com base nos custos fixos, ganhos, upsell, concorrência, compensa atuar nesse subnicho? Então você vai justificar, né? E perceba que eu coloquei a palavra upsell e concorrência aqui. Então o upsell é o seguinte, será que se eu começar por esse subnicho, depois que o meu potencial cliente contrata esse serviço, qual outro serviço eu posso vender para ele em seguida? Inclusive se for um serviço que vai um linkando com o outro, né? Como no exemplo lá do direito imobiliário. O advogado faz a pesquisa de certidões, cobra por esse serviço, pois a pessoa fala, tá tudo ok, aqui eu vou comprar o imóvel, viu, doutor? Ah, você não quer que eu faça o contrato de compra e venda do imóvel? Você não quer entender a importância sobre você registrar o imóvel lá no cartório de imóveis? E assim por diante. Então eu posso ir vendendo outro serviço. Quando eu falo em concorrência, eu preciso analisar o seguinte. Bom, essa palavra-chave, de repente, ela é muito pesquisada. Mas quantos concorrentes eu tenho? Será que eles estão aplicando a mesma estratégia que eu? Então eu preciso analisar os concorrentes. Outra coisa, uma vez que você respondeu essas perguntas, por qual subnicho você pretende iniciar o seu planejamento? Quer dizer, vou começar a atender a necessidade de um público específico sobre pensão alimentícia. Então, quer dizer, olha que legal, né? Então eu vou ter que me planejar, vou ter que fazer artigos, vou fazer vídeo, participar de entrevistas, começar a entender a demanda, o problema do meu cliente, qual a solução. Tem uma série de fichas aqui para você preencher, para você começar a entender quem é teu cliente, para você se tornar um especialista num subnicho escolhido. Pois eu vou para outro subnicho, outro subnicho, outro subnicho e felizmente eu me torno um especialista de um nicho de mercado. Olha que legal, né? Então por qual subnicho você pretende iniciar seu planejamento? Como você se sente ao saber que seus esforços devem ser focados nesta prestação de serviço? Talvez essa seja a pergunta mais importante da videoaula de hoje. Porque se você dizer assim, eu me sinto bem, vamos dar um exemplo aqui, né? O advogado fala, não, eu vou trabalhar com aposentadoria por idade, inclusive com homens. Então quer dizer, ele sabe que o público dele é homens acima de 53 anos. Aí por quê, doutor? Porque eu adoro os velhinhos, eles vêm aqui, eles contam história, a gente se diverte, eles têm tempo, eles são aposentados, dinheiro para eles não é um problema, eles sempre me acertam direitinho. Bacana? Outro exemplo, eu vou atuar na área do divórcio consensual. Nossa, é terrível trabalhar na área de divórcio. Eu fico mais parecendo um psicólogo do que um advogado. As pessoas vêm aqui, elas ficam guerreando, elas querem falar do problema que elas teve, sabe? Isso estressa muito. Inclusive, na última semana, eu recebi um casal aqui, eles acabaram brigando aqui dentro, derrubaram lá minha estátua, quebrou minha estátua. Eu vou embora cansado, estressado, esgotado. Opa! Então, se você se sente mal em relação à escolha do subnicho que você vai começar, talvez o ideal é você escolher outro serviço a fim de você não se esgotar, não desistir dele, não alcançar o seu objetivo, passar a vida reclamando, xingando, porque isso não vai te levar a nada, tá bom? Então essa é uma pergunta muito importante. E quais estratégias de relacionamento seus concorrentes estão aplicando no seu subnicho de mercado? Nós já falamos sobre isso, né? Você vai lá pesquisar. Uma vez que você escolheu o seu subnicho, deixa lá no Google Autocomplete e vê as palavras-chave que aparecem. Opa! São potenciais artigos que eu vou escrever. Deixa eu clicar aqui e ver se tem anunciante. Tem anunciante? O que eles estão fazendo? Vamos anotar na ficha aqui. Agora deixa eu analisar aqui essas palavras-chave em relação ao que o Google lista. Quais são os artigos que estão lá? Quais são os artigos que estão em ótima posição? Como eles escreveram? Qual a finalidade? Para quê? Para que posteriormente eu possa começar a criar conteúdos de valor para o meu potencial cliente. Então, era isso que eu queria estar compartilhando com você nessa oportunidade. E por falar em concorrente, a gente se vê então numa próxima videoaula. Fique bem e até lá. Tchau!